Vida em França. Temos o grato prazer de acolher aqui na RFI Lídia Jorge para a promoção da sua edição francesa de Misericórdia, uma obra publicada pela editora Métellier. Lídia Jorge está connosco aqui nos estúdios da RFI. Obrigado por ter vindo e, antes de mais, começaria por lhe pedir a amabilidade de nos ler 2 parágrafos de um capítulo desta sua obra Misericórdia. Muito obrigada. É o início, Atlas. Aqui onde me encontro, mesmo em tempo de primavera, quando os dias costumam ser do tamanho das noites, a noite é sempre mais longa que o dia. Sabendo disso, é precisamente a meio da noite que a noite vem ter comigo, dirigindo-me perguntas inimagináveis, como se fosse aquele gato pardo muito antigo que se chamava Esfinge. Refiro-me à noite que sabe das minhas crenças mais fundas, das minhas glórias e das minhas derrotas, de todos os meus segredos escondidos, mesmo aqueles que nunca se contam a ninguém, sobretudo os que têm a ver com as doces lembranças do amor. Obrigado por este privilégio, Lídia Jorge. Nós acompanhamos aqui, grosso modo, o último ano de vida da Dona Maria Alberta, não é? A residente do Hotel Paraíso, situando-nos no tempo, seria entre 2019 e 2020, num estabelecimento de idosos, ela que acaba por falecer vítima de Covid. Que parte autobiográfica há aqui neste livro, já que a narradora, a Dona Maria Alberta, é a mãe de uma escritora portuguesa e eu sei que a senhora perdeu a sua mãe no início da pandemia. Bem, acaba por ter um papel forte, digamos, no fundo a parte biográfica vivida foi aquilo que sustentou a escrita deste livro, que aliás tem um título que foi sugerido ou pedido mesmo, foi uma espécie de encomenda que foi feita por aquela que na vida se chamou Maria dos Remédios e que aqui se transfigura em Dona Alberti. Portanto, o que está aqui é um livro de facto que eu costumo dizer de ficção, mas com fortes acentos naquilo que de facto aconteceu. A sua mãe fazia questão em que se desse a palavra a estas pessoas, a estes idosos internados em instituições especializadas, para que eles fossem tratados como se estivessem na plenitude da vida, não é? Sim, aquilo que acontece no livro, e eu remeto para aquilo que acontece no livro, é que Dona Alberti acaba por ter um papel aglutinador de outras pessoas, de outros personagens que no fundo estão ao lado dela, porque tratando-se de alguma coisa que acontece numa casa fechada, portanto, como eles dizem, um lugar de exílio, é um espaço absolutamente aberto ao mundo, porque no fundo dentro desta casa estão pessoas que pela idade e pela condição física acabaram por ser postas à margem, mas não são os únicos marginais que lá estão. Vamos então entrar nesse pormenor. Fica com a noção de que seria uma ode à liberdade, uma pessoa mesmo debilitada fisicamente, é o caso da Dona Maria Alberta, ela não se pode levantar, não se pode deslocar sozinha, todavia tem o seu intelecto, tem o seu pensamento para se evadir, para se projetar, para criar cumplicidades e relações estreitas, por exemplo, com o pessoal do Hotel Paraíso, não é? É o caso da Lilimundo, não é? Mas também com os demais hóspedes e, por exemplo, nutrir mesmo a paixão pelo Sargento João Almeida. É verdade, porque nós temos a ideia de que quando se tem a partir de certa idade que as coisas se apocam, que os sentimentos se apocam, que a vida não tem mais a vivacidade que tinha. A minha experiência é exatamente o contrário. Acho que as pessoas, porque são colocadas perante o desafio do tempo, acabam por engrandecer e por expandir aquilo que são a parte sentimental. E acabam por, em geral, há uma ideia de que as pessoas idosas funcionam como uma espécie de uma outra humanidade, não é? Têm tudo exatamente os mesmos sentimentos que naturalmente se têm, e neste caso
o Hotel Paraíso, onde tudo isto decorre, acaba por ser um palco de batalha, digamos, da batalha humana com tudo o que acontece, não só as memórias de quem lá está e o desejo de quem lá está, mas também a reação destas mesmas figuras em relação àquilo que está a acontecer no mundo. Portanto, digamos, é um sítio onde que funciona como uma espécie de para-raios do tempo, não é? Ao contrário daquilo que as pessoas pensam, que é um sítio fechado, que não tem vasos comunicantes com o mundo, mas de facto não é assim, e neste caso e que surge e que nasce de uma experiência, as pessoas têm, e aqui os personagens têm uma forte vida em que, de certa forma, reproduzem tudo aquilo que é uma sociedade completa cá fora. E de forma algo despoderada, eu diria, um livro também sem tabus, onde se abordam mesmo os preconceitos que as pessoas podem ter no interior destas instituições, o mesmo suposto cinismo de uma mulher que está determinada em conseguir atingir as suas finalidades, ou que vai mesmo ao ponto de humilhar a filha, que ela pretende moldar à sua maneira, incutindo-lhe mesmo uma certa forma de escrever, não é? Acho que interpretou de uma forma muito dura, porque eu não interpreto assim, não é? Ela não tem cinismo, o que ela tem é uma grande ambição, que é diferente. Ela tem ambição e fala com a filha com dureza, não é? Porque acha que a filha tem um temperamento muito mais suave, muito mais morno do que propriamente ela. Mas, no fundo, ela está sempre a defendê-la e acaba quando há quando umas quantas mulheres religiosas lhe dizem: atenção, que os livros da tua filha não prestam para nada, porque o que é importante é a Bíblia, porque é a único livro ditado por Deus. Ela diz: não, vocês estão completamente enganadas. Quem escreve os livros da minha filha é ela. Ela defende com unhas e dentes a mãe. Não, ela diz que é Deus que sopra as palavras para a filha. Portanto, até ao fim, não é mesmo? No final era de uma grande doação, porque ela diz: não venhas mais ver-me para te entregares ao teu trabalho. Portanto, ela dispensa, quer dizer, os atos de amor são muito maiores, digamos, e valem muito mais do que esse combate. Eu diria mesmo até que nunca há cinismo da sua parte. O que há é uma exigência, não é? Uma exigência total. Uma exigência grande, não é? Como em geral acontece dos pais terem em relação aos filhos, que não aceitam que eles não façam uma carreira prodigiosa, que era isso, não é? Mas a intimidade e o amor e a relação, digamos, materna, acaba sempre por ser muito mais forte. E que a noite é uma metáfora da morte, a noite que a vem atormentar nas suas insónias para a provocar, espicaçando o seu interesse pela geografia, os nomes das capitais, por exemplo, que parecem ser uma das suas maiores áreas de interesse. Sim, ela, digamos, a noite funciona como o seu pesadelo, não é? É o pesadelo, que é uma mistura daquilo que é o seu próprio pensamento consigo mesma, já que Dona Alberti, uma das características dela é querer ter curiosidade e querer saber do mundo. Ela está tentando a si própria mostrar quais são os limites da sua sabedoria, até que ponto ela é capaz de desempenhar um papel no saber geográfico, não é? Agora, há uma espécie de aposta que ela faz com a noite enquanto morte, porque a noite vai-lhe fazendo perguntas e ameaça: eu levo-te se tu não souberes. Mas isso é metafórico, porque no fundo o que está em causa é dizer: quando tu não souberes o que sabe, aquilo que gostas, então não serves para nada. E ela está pondo à prova é que ela serve para alguma coisa, é que ela tem uma memória ativa, tem uma memória forte e que dominam um certo conhecimento. Portanto, é mais uma luta dela com ela do que propriamente com, digamos, com uma entidade que significa o fim. Então vamos falar um pouco da promoção e da saída da edição francesa na editora Métellier, Misericórdia, que tinha saído já no ano passado em Portugal. Qual é o acompanhamento que deu à preparação da tradução francesa de Elizabeth Monteiro, que saiu agora nesta editora? Há escritores que têm um papel bastante interventivo, outros menos. Como é que foi a sua postura em relação à saída desta edição francesa? Sim, a Elizabeth Monteiro Rodrigues, a tradutora, é uma tradutora que de facto
já tem grandes pergaminhos, portanto já foi muitas vezes avaliada, ainda que seja uma jovem, e ela de facto comportou-se face deste livro de uma maneira extraordinária, lendo vários livros que ela achava que tinham a ver. Portanto, antes de começar a traduzir, ela leu vários livros que ela achou que tinham a ver com o tema deste livro. E só depois começou a traduzir. E depois foi, de facto, exímia, porque escreveu muitas vezes, pediu-me que eu precisasse o sentido de determinadas palavras, e hoje, quando eu chego ao fim, aliás, ontem tivemos um encontro, e mais uma vez eu tive a oportunidade de ver isso, quando cheguei até ao fim, eu tive a sensação de que o livro, sendo diferente do que eu escrevi, mas digamos, é um equivalente perfeito na língua francesa. E como é que reage às críticas tão elogiosas? Por exemplo, o caso da Télérama. O livro já recebeu uma série de prémios, incluindo o de melhor livro lusófono em França, e o Le Figaro dizia mesmo que Lídia Jorge mereceria tornar-se na segunda personalidade lusófona a receber o Prémio Nobel da Literatura. Sabe, isso, digamos, é aquilo que era a perspectiva da Dona Alberti. Digamos, a escrita é alguma coisa que tem muito de interior, e antes de mais nada é um caminho íntimo, é um caminho que se faz, digamos, com a escrita. Depois, se de facto aparecem esse tipo de, digamos, de legitimação, não é? É uma alegria, naturalmente. Eu sinto-me muito alegre, e ainda que tenha humildade perante tudo isso, porque digamos, o julgamento de um livro tem várias fases. Uma fase próxima é o que está acontecendo, em que as pessoas reagem e dizem que bem, mas os livros podem ser esquecidos, os livros passam. Portanto, a minha perspectiva, pelo menos, é de uma grande alegria quando percebo que aquilo que eu escrevi tem eco nos outros. Eu escrevo por uma outra coisa, mas a publicação é feita para isso. Então, falando de livros que já tiveram eco e publicação, eu penso, por exemplo, na Costa dos Murmúrios, dizia, não hesitou em mergulhar no contexto que se vivia em Moçambique, onde morou no início dos anos 70. Isabela Figueiredo, com um caderno de memórias coloniais e outros livros posteriores, não hesitou em retratar a vida dos portugueses que trabalharam em Moçambique e que de lá voltaram. Que interesse é que lhe suscitaram essas obras e essas trajetórias? Bastante. Digamos que este é um dos temas fundamentais da literatura portuguesa. Eu diria mesmo que uma das originalidades da língua portuguesa, da literatura na língua portuguesa, e portanto que cobre até vários países, como se sabe, é que há um tema central, que é a queda do Império, não é? E esse tema é um tema que vem desde o princípio do século XX. Digamos, o livro que praticamente inaugura esse tema é o livro O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Mas nos países onde houve colonizados e colonizadores, digamos, o século XX teve esse tema, foi atravessado por esse tema. E os portugueses, que foram, enfim, uma nação que foram os primeiros a fazer a circunnavegação da África, a ir até à Índia daquela forma, não é, como todos nós sabemos, com a sua parte trágica, mas também com a sua parte mágica. O que acontece é que a queda do final do Império, tardiamente e bastante trágica, que aconteceu entre Portugal e os países... Foi traumatizante, foi de veras traumatizante. Foi de veras traumatizante, o que dos dois lados, não é? Claro, mais traumatizante para o outro lado, na verdade, mas isso, digamos, é um tema que está vivo, é um tema que consubstancia aquilo que é uma originalidade dos livros escritos ultimamente, nas últimas décadas, e o da Isabela Figueiredo, como o da Maria Dulce Cardoso, são livros, elas produzem livros sobre essa memória que toda a gente lê e com um imenso interesse, porque é alguma coisa que nos diz respeito não a nós, mas à Europa, sobretudo, quer dizer. Mas também tem interesse por Paulina Chiziano, por Mia Couto, José Craveirinha, as obras que se vão publicando em Moçambique. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que há um interesse mútuo, e que é a parte positiva de alguma coisa que no nosso tempo
O nosso tempo é um tempo em que o ressentimento do colonialismo é muito grande e que vai continuar, porque as contas não estão feitas, o conta-quilómetros não está acertado ainda. Vai faltar muito tempo. Há um ressentimento muito grande daqueles que se lembram que foram os seus pais, a sua família, eles próprios foram postos de lado, foram escravizados, tudo isso. Ainda que a geração, enfim, a minha geração ou a sua, nós não tínhamos feito parte desses, mas compreendemos que a história vai mais do que para o nosso corpo e a nossa visão. Portanto, ainda se está a fazer, vai-se fazer ainda durante muito tempo esse ajuste de contas do ressentimento. E por isso a literatura e a arte é um campo que, analisando e demonstrando, é um campo de inclusão, é um campo de aproximação, porque se procura sempre ver a parte humana que está subjacente. E a parte humana não tem línguas diferentes nem pátrias diferentes. Aproximamos-nos, não é? Há uma gramática que nos junta e é por isso que a leitura recíproca dos livros é tão importante e creio que é por isso mesmo que se publica de um lado e do outro os livros daqueles países que antes não eram tidos como países, mas colónias, e aquele país, no fundo, que era a sede do Império e que era apenas uma fantasia. Olhares cruzados da literatura também aqui entre Portugal e Moçambique. Lídia Jorge, muito obrigado pelo privilégio de a receber aqui. Misericórdia, uma obra que agora também publicada em França pela editora Métairie. Obrigado. Eu é que agradeço.